Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Davi, agora no Salmo 36, vai apresentar uma anatomia do ser humano. Os médicos costumam estudar aquilo que nós vemos, aquilo que é o corpo humano. Todavia, ele vai nos mostrar um pouco mais profundo do que é a natureza humana, muito além da carne e do osso. Nesses versículos de 1 a 4, ele vai nos mostrar quem é o homem. Os versículos de 5 adiante, ele vai nos mostrar quem é o Senhor. Um contraste absurdo. A maldade do homem em comparação à benignidade do Criador de todas as coisas. Mas vejamos o que ele fala sobre a natureza humana. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A princípio, a ideia é que o texto esteja falando daqueles homens piores, os homens mais maus. A gente tem aquela impressão de que ele está falando de gente realmente ruim. Não é o ser humano em geral. Só que a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, quando Paulo vai falar da natureza humana pecadora, ele nos diz, a partir do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E então ele descreve a natureza humana dizendo, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Opa, ele não está se referindo apenas a algumas pessoas. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E assim, após usar alguns textos bíblicos para descrever a natureza humana, tendo em vista o pecado que a corrompeu, no versículo 18 ele cita exatamente o Salmo 36, versículo 1. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então vemos que, na verdade, a leitura correta é que o Salmo 36 está se referindo ao homem e seu pecado, ao homem e a sua natureza pecaminosa por causa da queda de Adão e Eva. Então, ele diz que há no coração. Veja o lugar mais profundo do ser humano, no coração. De lá, como disse Jesus, é que procedem todas as coisas, inclusive todas as coisas ruins. E ele fala como que uma voz ecoasse de dentro, conduzindo o homem ao que é mal. Não é à toa que Paulo em Gálatas nos diz que o espírito luta contra a carne, se referindo aos cristãos que receberam o Espírito de Deus para viverem a vontade de Deus e lutarem contra o pecado. Mas e aqueles que não têm o Espírito de Deus? Como lutarão contra o pecado se no coração uma voz forte, a voz da transgressão, fala em alto e bom som, conduzindo, dirigindo para aquilo que é mal? Observe que situação se encontra o homem por causa de sua natureza pecaminosa, o homem sem Deus. A voz da transgressão em seu coração o conduz para o que é mal. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor de Deus, como nós já falamos, tantas vezes na Escritura, é a própria palavra de Deus, porque é ela, inclusive, que nos conduz a uma vida agradável a Deus. O temor de Deus não apenas um sentimento para com Deus, não apenas um medo para com Deus, mas o próprio conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não há diante dos seus olhos. Eles não conhecem a Deus. Observe que coisa triste é não conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? É preciso meditar na palavra de Deus para que você conheça a Deus.
E então, inclusive, não deixe que a voz da transgressão, que é a natureza pecaminosa querendo, como o leão, se sobressair e nos conduzir para aquilo que é mal, não deixe que ela vá à frente. Antes, possa ser conduzido pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, quem vai contrapor toda a voz da transgressão. Você já observou que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, você costuma ser incomodado, você costuma ser impactado, você costuma ficar até às vezes aborrecido porque foi revelado da parte de Deus a sua natureza. Pois bem, isso não é ruim. Sempre que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela falará a verdade acerca de quem somos. E Ele está dizendo quem somos. Deus não diz isso para que nós fiquemos com raiva. E aqui se manifesta a benignidade do Senhor. Deus revela a maldade da natureza humana para que o homem conheça a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, possa se humilhar diante de Deus, possa se prostrar diante de Deus, possa se arrepender de seus pecados, possa reconhecer que precisa que Deus o conduza, porque o seu coração não é capaz de conduzi-lo. Porque no coração o que ecoa forte é a voz da transgressão. Como ouvir o coração quando é a voz da transgressão que ecoa forte? O mundo tantas vezes diz, escute seu coração. O mundo tantas vezes diz, siga seu coração, sem se aperceber do profundo desespero que é ouvir a voz do coração. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor que ecoa poderosa, conduzindo-nos pelo caminho do Senhor. Porque a transgressão, ela lisonjeia a seus olhos. Que coisa! Enquanto a palavra de Deus ecoa poderosa, falando a verdade sobre quem somos e dizendo que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, que nós precisamos ser conduzidos por outro caminho, o caminho do Senhor. O pecado, a voz da transgressão do coração do homem faz exatamente o oposto. Está sempre massageando o seu ego, sempre dizendo que não há problema no mal, que aquilo que ele faz é bom na verdade, que o seu coração ele é bom e que as suas escolhas são agradáveis, que felizes são aqueles que seguem a voz do coração. Que coisa! Observe Deus dizendo, não escute a voz da transgressão em seu coração, porque a voz da transgressão em seu coração, ele lisonjeia você. Ela está sempre falando coisas boas. É por isso que muito mais facilmente pessoas ouvirão aqueles que gostam de falar coisas boas de púlpito, mas não ouvirão aqueles que gostam de falar a verdade de púlpito. Por isso, muito mais facilmente as pessoas ouvirão elogios dos amigos, mas não ouvirão a verdade daqueles que querem conduzir pelo caminho. É muito mais fácil ouvir um coleguinha, pensando no adolescente, na criança, adolescente, jovem, ouvir um amigo que o conduz para as satisfações, prazeres e alegrias, ele lisonjeia os nossos pecados, do que ouvir a voz de um pai que conduz pelo caminho que é certo, tantas vezes freando a maldade, tantas vezes desviando do caminho errado, porque a voz da transgressão lisonjeia o ser humano. Então, não ouça. Não ouça a voz da transgressão. Antes, ouça o Senhor. Porque a voz da transgressão sempre conduz ao caminho mau. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal, sempre conduzirá para a maldade. Mas como veremos depois, amanhã com a graça do Senhor, Deus é benigno em todos os seus caminhos. É Ele que deve ser ouvido. Ouça a voz do Senhor. Não ouça a voz da transgressão em seu coração. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado porque apesar de quem somos, de nossa natureza pecadora, o Senhor não nos abandonou. Antes, o Senhor nos adverte para que nós não escutemos o coração mau, que tantas vezes acha que sabe o que é melhor para si, mas com sua voz de lisonja
continua nos conduzindo para o caminho mau e nos enganando. Obrigado porque a Tua palavra nos conduz para o que é bom, porque o Senhor é a verdade, porque o Senhor é bom e nos conduz graciosamente, misericordiosamente à vida eterna. Que o Senhor receba a nossa oração, Deus, e continue nos ajudando para que nós possamos sempre andar pelo Teu caminho, escutando a Tua voz, jamais a voz do nosso próprio coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.